Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, por favor. No capítulo de número 3. Pode dar glória, irmão, pode dar glória. Isso, pode dar glória a Deus, né? Esse foi diferente, né? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero começar hoje com os irmãos uma nova série de mensagens que nós vamos chamar O que é ser um cristão? Pergunta para quem está do seu lado aí, meu irmão, o que é ser um cristão? Pergunta para uma outra pessoa, o que é ser um cristão? Nós vamos caminhar em cima desse tema nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre o que é ser um cristão. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Quem achou diz eu achei. Quem não achou diz estou procurando. Então vai, meu filho, vai. Oh glória, bendito seja. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, o texto diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer nem de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te reverenciamos pela tua palavra, Senhor. Nós te adoramos pela tua palavra, porque através da palavra, Senhor, nós conhecemos quem tu és. Porque pela palavra nós conhecemos quem nós somos. E pela palavra nós conhecemos os propósitos, os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós te adoramos pela tua palavra. E nós oramos para que nessa noite a tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Que a tua palavra encontre lugar na nossa mente, que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, que ela encontre, Senhor, a boa terra desimpedida, que faz a prosperar a 30, 60 e 100 por um, Senhor. Pai, fala conosco, nós queremos te ouvir. Nós pedimos isso ao Senhor, agradecidos em o nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmãos, ainda que o nosso país, em um certo sentido, esteja vivendo um momento difícil, uma crise que começou no sistema político, avançou para o sistema econômico e acabou então alcançando as suas outras ramificações. Apesar do nosso país estar vivendo um momento conturbado nesse sentido, o nosso país experimenta de algo que eu poderia dizer glorioso. Nosso país experimenta, como nunca experimentou na sua história, o crescimento do Evangelho. Não existe no nosso país uma religião que cresça mais do que a religião protestante. O Brasil
ele tem hoje aproximadamente entre 35 a 40% de cristãos na sua população total. E estima-se que até o ano de 2025 nós seremos 70% da população. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Mas apesar desse crescimento massivo do Evangelho, nós deveríamos ver, juntamente com esse crescimento, não sei se você concorda comigo, uma transformação significativa no nosso país, sim ou não? À medida em que o cristianismo cresce, o nosso país deveria experimentar dos benefícios desse crescimento da fé cristã. Porque quando nós olhamos para a história, principalmente para a história da igreja, e a gente percebe momentos na história em que a fé cristã começou a crescer em determinados países, em determinados lugares, esses lugares, por causa do avanço do crescimento da fé cristã, começaram a experimentar uma mudança social significativa em função do crescimento da igreja. Quando você olha para a Inglaterra do século XVIII, e você vê uma Inglaterra que estava às vésperas de experimentar do banho de sangue que a Revolução Francesa trouxe à França, você vê um país que a cada 3 casas, 2 eram bares, e você vê esse país ser banhado por um avivamento, através de um grupo que nós conhecemos hoje como metodismo. Você vê, tem metodista aí? Tem uns metodistas assim meio enrustidos, né? Meio tímido, né? Você vê algo extraordinário, por causa do avivamento que Deus trouxe através da vida de John Wesley, George Whitefield. Você vai perceber que a Inglaterra experimentou de uma transformação radical. Os bares começaram a fechar, os presídios começaram a fechar, o estilo de vida dos ingleses mudou completamente. E se hoje nós olhamos para a Inglaterra e enxergamos na Inglaterra um país de primeiro mundo, foi exatamente por causa desse grande avivamento que a Inglaterra experimentou. Você olha para a Alemanha hoje, e você considera a Alemanha um país de primeiro mundo, e você deve se lembrar que até o século XVI, a Alemanha nem tinha um alfabeto. A Alemanha nem tinha uma língua unificada. Foi através da reforma protestante, da vida de um homem chamado Martinho Lutero, que a Alemanha recebeu um alfabeto, um idioma unificado, que se espalhou para toda a Alemanha, e é exatamente o alemão que eles falam hoje. Países que experimentaram de um crescimento grande da fé cristã, como o nosso tem experimentado, experimentaram transformação social genuína, mudanças significativas no quadro político, econômico, social, educativo e assim por diante. Agora, se o nosso país experimenta um crescimento, pelo menos no aspecto numérico, mas não experimenta transformação, então alguma coisa errada está acontecendo. Sim ou não? Quantos gostariam de viver num país melhor? Mas você é a resposta para esse país melhor. Nós somos a resposta. O cristianismo é a resposta para a transformação que a nossa nação precisa. Mas se essa transformação não acontece, existe um problema. E qual é o problema? O problema, pelo menos penso eu, é que nós temos uma falsa compreensão do que significa ser um cristão. Nós temos uma compreensão equivocada do que significa ser um cristão. E porque nós temos uma compreensão equivocada do que significa sermos cristãos, automaticamente nós não nos portamos como cristãos, consequentemente a nossa nação não experimenta transformação.
porque nós temos uma compreensão diminuta ou até mesmo equivocada da fé, é que a nossa igreja continua sendo uma igreja inchada, mas não uma igreja que provoca mudança. Existem países em que a igreja expressa-se numericamente de forma muito menor, mas é muito mais relevante do que a igreja brasileira. Por quê? Porque a nossa compreensão a respeito do que é ser cristão é equivocada. E eu gostaria de, nessa noite, desmistificar algumas compreensões erradas com você do que significa ser cristão. Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que ser cristão não é obter uma nova religião. Diga para quem está do seu lado: ser cristão não é obter uma nova religião. Diga para uma outra pessoa: ser cristão não é obter uma nova religião. Os versículos que nós acabamos de ler, os primeiros, dizem o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, que era uma autoridade entre os judeus. Presta atenção, algumas observações sobre Nicodemos são importantes aqui. A primeira é que Nicodemos é um homem, seu nome nós conhecemos. Simplesmente pelo fato, meus irmãos, de Nicodemos ser um homem e ser parte da nação de Israel, o povo que Deus levantou através de Abraão para promover salvação por toda a terra por meio do nascimento do Messias, simplesmente por Nicodemos fazer parte desse povo que até esse momento tinha uma compreensão de ter uma aliança com Deus firmada por meio do pacto da lei, simplesmente porque Nicodemos fazia parte do povo de Israel e era homem, ele já se considerava alguém abençoado por Deus. Só por nascer dentro da nação de Israel e ser homem, Nicodemos já se considerava alguém que havia recebido um favor de Deus que outros não haviam recebido. Todo judeu do sexo masculino faz uma oração todos os dias, e a oração é essa: Deus, muito obrigado porque eu nasci judeu, obrigado porque eu não nasci gentio, eu não faço parte desse povo que não tem uma aliança com o Senhor, não, eu tenho um pacto contigo, e muito obrigado porque o Senhor me fez nascer homem, não me fez nascer mulher. Todo judeu ora assim. Por quê? Porque todo judeu acredita que simplesmente pelo fato de ser judeu e ser homem, ele já é abençoado por Deus. Mas o texto não apenas diz para mim e para você que Nicodemos é um homem que faz parte do povo de Israel. O texto diz que dentro desse povo ele participa de uma seita, ele participa de uma religião. Que religião é essa? A dos fariseus. Presta atenção, querido. Depois que os filhos de Israel voltaram do cativeiro do babilônico, o judaísmo, que antes era um único judaísmo, ele se ramificou em 4 partes, e uma dessas partes era o movimento dos fariseus. Talvez dos 4 movimentos, o mais leal, o mais fiel aos ensinos do Antigo Testamento, aos ensinos da lei de Moisés. Só para você ter ideia, esse movimento surgiu no exílio babilônico com a iniciativa de preservar a cultura do povo de Deus dentro de uma cultura pagã, para que os israelitas não perdessem a cultura como povo de Deus. Dentro do exílio da Babilônia, os fariseus então surgiram para preservar essa cultura, e eles então construíram pequenas casas onde a lei era lida, o povo poderia estar nesse lugar para ouvir a lei de Deus e não perder então a sua identidade como povo de Deus. Eles eram tão zelosos dos ensinos da lei de Moisés, tão zelosos que o povo fosse obediente aos ensinamentos da lei de Moisés, que esses homens começaram a construir leis para proteger a lei, a fim de que as pessoas não desobedecessem a Deus. Esses caras eram muito fiéis, ou pelo menos eles tentaram ser fiéis de todo o seu coração ao ensinamento de Moisés.
Para uma pessoa se tornar um fariseu, o caminho era árduo, era penoso. Com 9 anos, era necessário ter decorado o Pentateuco todinho: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Com 13 anos, era necessário ter decorado todo o Antigo Testamento. Com 13 anos, os meninos eram experimentados para que se sentassem nos pés dos melhores mestres de Israel. E após então passarem anos estudando e aprendendo as várias interpretações da lei, eles se tornavam então mestres. O texto bíblico diz para mim e para você que Nicodemos é um homem que faz parte de uma dessas seitas. Ele trilhou todo esse caminho, ele conhece toda essa liturgia que faz parte para participar do movimento dos fariseus. Mas o texto diz mais, o texto diz que dentro dessa seita ele não é apenas um fariseu, ele é um fariseu de destaque, ele é um dos principais. Só que o texto vai dizer para mim e para você que apesar de Nicodemos ter a religião dele, ele ainda não era um cristão. Apesar de Nicodemos conhecer a lei, fazer jejum, oração, frequentar o templo, dar dízimo e oferta, participar dos cultos, estudar os mandamentos de Deus, apesar de Nicodemos participar, de ter a sua religião, que inclusive de alguma forma tinha uma relação com a pessoa de Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse para ele: é necessário para você nascer de novo. Presta atenção, gente, o cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo não é um conjunto de regras e doutrinas. Presta atenção. Apesar da fé cristã se organizar em doutrinas, apesar da fé cristã ser uma cosmovisão completa, em que você pode compreender todos os aspectos da vida por meio dela, o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é fruto do esforço humano. O cristianismo é fruto de uma ação divina. Nicodemos não precisava de uma nova religião, Nicodemos precisava de vida, e a vida que o Nicodemos precisava, só havia uma pessoa que poderia dar para ele. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Presta atenção, não é ter uma nova religião, não é saber os dogmas da fé cristã, não é batizar, não é frequentar o culto, não é ter preferência por um pastor, não é nada disso. Presta atenção, você pode ter tudo isso e ainda assim não ter nascido de novo. O grande problema do nosso país é que as pessoas pensam que ser cristão é ter uma nova religião. Elas abandonam a religião que elas tinham antes e elas abraçam uma nova religião, e isso quando elas não querem trazer os hábitos da antiga religião para dentro do cristianismo. Papai. Mas escuta isso aqui, querido, o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é o nosso relacionamento com Jesus. Ou como diria o Guilherme de Carvalho, o cristianismo é um choque de realidade. Você é chocado, meu Deus, por uma realidade que você ainda não havia percebido. O cristianismo é algo que faz você perceber o quanto você não pode, mas o quanto Deus é suficiente. O quanto você é ineficiente, mas o quanto Deus é eficiente. O texto diz: havia um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu, era uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus de noite dizendo: Jesus, eu sei que você é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais miraculosos que você está fazendo se Deus não estiver com ele. E Jesus virou para ele e falou assim: cara, a tua religião não pode te salvar, o teu conhecimento não pode te salvar, as tuas obras não podem te salvar, o que você é capaz de fazer não pode te salvar, os teus jejuns não são capazes de te salvar, o teu conhecimento não é capaz de te salvar. Você precisa de uma vida que só eu sou capaz de dar a você. Você precisa nascer de novo.
Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, nascer de novo. Cristianismo não é a obtenção de uma nova religião. Amém? Segundo, cristianismo não é o reconhecimento, escuta isso aqui, do caráter sobrenatural de Jesus, mas é experimentar o sobrenatural na sua vida. Olha o que o texto diz. O texto diz que o Nicodemos chegou para Jesus e falou assim: eu sei, eu bem sei que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor está fazendo se Deus não estiver com ele. Presta atenção, meu irmão, para contemplar milagre não precisa ter uma nova natureza. Até a velha natureza contempla milagre da glória. Até quem está morto espiritualmente vê milagre e glorifica. Até quem está morto espiritualmente sabe que Jesus é capaz de fazer milagre. Presta atenção, querido, o texto bíblico diz que os demônios creem em Deus e estremecem. Saber que Jesus é capaz de fazer milagres não é nascer de novo. Nós temos um aglomerado de pessoas dentro dos nossos cultos que pensam que de fato experimentaram algo genuíno da parte de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque elas viram milagres. Existe muita gente dentro dos cultos que pensa que experimentou algo genuíno da parte de Deus. Sabe por quê? Porque experimentou de uma cura, porque viu Jesus fazer alguma coisa, porque derramou uma lágrima, porque sentiu um arrepio, porque vem no culto dos crentes e fala: eu sinto uma sensação tão boa quando eu vou naquele culto. Presta atenção, meu irmão, saber que Jesus opera milagres não é nascer de novo. Aliás, querido, escuta isso aqui. Milagre, ação extraordinária nunca foi evidência de verdadeira conversão. Quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, você descobre ali em Hebreus 6 um grupo de pessoas que viram coisas extraordinárias. Os caras experimentaram de dons vindos do céu, os caras viram manifestações extraordinárias, mas o texto bíblico diz que apesar de verem e experimentarem tudo isso, sabe qual é o destino, sabe qual foi o resultado desses milagres na vida dessas pessoas? Eles apostataram da fé. O que mostra para mim e para você que milagre não é evidência de novo nascimento na vida de ninguém. Presta atenção, não é saber o que Jesus é capaz de fazer, é ver Jesus fazendo na sua vida, é ver Jesus realizando algo em você. Presta atenção, eu não disse ver Jesus realizando algo por você, eu disse ver Jesus realizando algo em você, porque a maior ação sobrenatural de Deus não é ao seu favor, querido. Deus quer agir em você, Ele quer transformar quem você é, Ele quer conformar a minha vida e a sua vida ao modelo de uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. O maior objetivo de Deus, pode dar glória, pode aplaudir, sei lá o que você vai fazer. O maior objetivo de Deus não é te levar para o céu. Desculpa, não é. Ai, pastor, eu quero tanto ir para o céu. Irmão, nós vamos providenciar isso para você. Me dá um revólver aí, por favor. Não, querido. O maior objetivo de Deus, de acordo com Paulo, Romanos 8, 28, é conformar você à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Jesus falou para o Nicodemos assim: cara, você sabe do que eu faço, mas agora eu preciso fazer em você. Ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas. Não é preciso de um coração novo para ficar encantado, não.
Não é ver o sobrenatural, mas é experimentar do sobrenatural. É ver o Espírito de Deus tocar o seu coração. É perceber que antes determinados comportamentos satisfaziam a sua alma, e agora de repente, por uma ação extraordinária de Deus, do Espírito Santo no seu coração, você sente asco por essas coisas. Aleluia! Diga glória a Deus agora, querido irmão. Diga bendito seja agora. É experimentar algo dentro de si, querido. Terceiro lugar, cristianismo não é a melhoria da sua antiga natureza, e sim a criação de uma nova natureza em você. Diga para o irmão, não, você tem que apontar o dedo para ele assim, de profeta, dentro do nariz dele assim, e diga assim para ele: meu irmão, cristianismo não é a manutenção da sua velha natureza. Diga, é a formação, aleluia, de uma nova natureza dentro de você. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? O que é ser um cristão, pastor? Presta atenção. Primeiro lugar, antes de eu falar para você o que é, estou dizendo para você o que não é. Primeiro lugar, ser um cristão não é ter uma religião nova. Antes eu era católico, agora eu sou crente. Antes eu era espírita, agora eu sou crente. Antes eu era sei lá o que, e agora eu sou crente. Presta atenção, ser um cristão não é adquirir uma religião nova. Não é fazer parte do censo do IBGE. Segundo, ser um cristão não é vir para o culto atrás de milagre. Deus, agora apertou, hein? Agora, ai pastor, agora chutou a canela. Não é ficar querendo ver milagre. Ser cristão é ser um milagre. Não é querer, eu quero uma bênção. Não, é ser uma bênção. Terceiro, ser cristão não é a manutenção da sua velha natureza. Meu irmão, eu não sei se você entendeu isso. Jesus não veio para dar jeito na sua velha vida. Ele veio para destruí-la. Escuta, não aplauda ainda não, segura aí, vamos aí. Presta atenção, Jesus não veio para dar uma manutenção na sua velha vida. Porque a sua velha vida, meu irmão, me dá esse copo descartável aqui. Cadê o copo que a irmã estava usando aqui? Me dá esse copo aqui. Aqui, isso. A sua velha vida, é isso aí. Eu adoro essas interações assim. Torna o culto muito mais legal. Sua velha vida, meu irmão, é igual esse copo aqui, ó. Tem gente que acha que Jesus está querendo fazer isso aqui com você, né? Igual aquele não é hino, é um tristino. Ontem eu era prego e Satanás me batia, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu, né? Ô tristeza de hino, viu? Mas olha só, tem gente que acha que Jesus está fazendo isso com você, né? Você era um lixo, e aí Jesus veio para fazer uma reciclagem. Não, me dá um outro copo aí. Presta atenção, meu irmão. Não, eu vou usar aquela caneca mais bonita ali. Jesus pegou esse lixo que você era e ele jogou fora, e ele te deu uma nova. Fala comigo, nova. Mais uma vez.
Lê comigo aqui, ó. Versículo de número 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Quem quer entrar no reino de Deus aqui? Quantos querem entrar no céu aqui? Então vou te dar uma triste notícia: se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Mas se você nasceu de novo, você entrou no reino. Olha só, o que nasce da carne o que nasce do Espírito e não fica surpreendido de eu dizer para você que você precisa nascer de novo. O que é nascer da água e do Espírito? Pergunta para o irmão do seu lado: o que é nascer da água e do Espírito? Então vamos lá. Primeira opção: será que nascer da água e do Espírito tem a ver com o batismo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, não tem nada a ver. Primeiro lugar, por que não tem nada a ver? Primeiro lugar, porque se você ler o capítulo de João, o 3, você não vai ver a palavra batismo sendo mencionada em lugar nenhum. Jesus não faz referência a batismo mais nenhum outro momento aqui nesse texto. Segundo, nascer da água e do Espírito não tem a ver com o batismo, porque isso faria uma contradição com a outra analogia que Jesus fez com o vento. Porque eu não sei se você percebe, ele faz uma analogia de água e Espírito, e depois ele fala: o vento sopra. Uma analogia iria contradizer a outra. Terceira razão porque nascer da água e do Espírito não tem a ver com o batismo: isso seria um anacronismo dentro do texto. Jesus só falou sobre batismo com os seus discípulos após a sua ressurreição. O assunto batismo aqui nem estava na pauta, meu irmão. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que nós precisamos nascer da água e do Espírito? Abra comigo a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 36. Nós estamos quase encerrando, amém, irmãos? Segura a onda aí. Tem alguém feliz aqui? Ezequiel capítulo 36, versículo de número 24. Gente, enquanto você vai abrir na sua Bíblia, deixa eu dizer algo para você. Essa série de mensagens vai ser muito legal. Por quê? Porque nós vamos falar o que é ser um cristão do trabalho, o que é ser um cristão na faculdade, o que é ser um cristão na sua casa, o que um cristão deve pensar sobre casamento, o que um cristão deve pensar sobre esporte. Amém? Você acha que isso é importante para você? Sim ou não? Ezequiel capítulo 36, versículo de número 24. Olha o que o texto diz: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que Jesus estava querendo dizer quando ele disse nascer da água e do Espírito? Jesus estava usando um método que os rabinos judeus usavam para se referir a esse texto de Ezequiel. Quando Jesus fala sobre nascer da água do Espírito, ele estava falando sobre o que Deus ia fazer com o seu povo a partir da instituição da nova aliança.
Jesus estava dizendo: olha, por causa da minha vinda, por causa da minha pessoa, por causa do novo pacto que eu estou estabelecendo com vocês, que eu estou firmando com vocês, agora essa realidade será possível. Que realidade? Em primeiro lugar, o texto diz que Deus vai nos purificar. Diga comigo, purificação. O que purificação tem a ver comigo e com você? Purificação tem a ver com o perdão de pecados. Diga comigo, perdão. Diga para o seu irmão, perdão. Quantos foram perdoados aqui? Presta atenção, querido. O que é nascer da água e do Espírito? Em primeiro lugar, nascer da água e do Espírito significa ser perdoado por Deus. É experimentar de uma ação de Deus que lava você de toda a culpa, de todo o peso do pecado. Mas eu pergunto para você: purificação é suficiente para transformar a minha vida e sua vida, sim ou não? Sim ou não? Não. Se purificação fosse suficiente, as pessoas do Antigo Testamento teriam uma vida diferente diante de Deus. Elas teriam vida espiritual, porque de alguma forma, ainda que não de forma perfeita, elas experimentavam de purificação. Apesar de Jesus Cristo prometer a nós purificação, limpeza, perdão de pecado, isso não é suficiente. É necessário uma obra maior em mim e em você. E é essa obra que dá início à vida cristã. Que obra é essa? O nascer de novo, a regeneração. Olha o que o texto diz: Deus vai arrancar de mim e de você o coração de pedra, e Ele vai nos dar um coração de carne. Ele vai arrancar o nosso espírito morto, e Ele vai nos dar um espírito, um coração novo, um espírito vivo, e Ele vai colocar o seu Espírito Santo dentro de cada um de nós, para que por meio da morada do Espírito em cada indivíduo, essas pessoas possam agora obedecer os mandamentos de Deus, andar conforme a sua vontade, a fim de que elas sejam um povo de Deus e Deus seja o seu Deus. Consegue entender isso, querido? Presta atenção, nascer de novo é uma mudança de natureza que acontece dentro de mim, acontece dentro de você. Algo acontece dentro do nosso coração, presta atenção, não é uma mudança de identidade. Quando eu nasci de novo, eu não deixei de ser Vinícius. Eu não era João, converti, me tornei Vinícius. Não, eu era Vinícius. E quando eu converti, eu continuei sendo Vinícius, mas não como eu era antes. Algo novo aconteceu dentro do meu coração, algo novo aconteceu dentro do meu interior. Deus arrancou do meu coração, Deus arrancou da minha vida aquele coração velho, aquele coração endurecido pelas amarras do pecado, e Ele me deu um novo coração, e Ele colocou o seu Espírito Santo para habitar dentro desse coração, para que por meio da habitação do Espírito em mim, eu possa agora ter uma nova vida diante de Deus. Consegue entender isso, querido? O novo nascimento não é a manutenção da sua vida antiga. Você precisa, eu preciso de uma nova vida. Agora só tem uma pessoa que pode dar essa vida. Que pessoa? O Espírito. Olha o que Jesus disse para o João: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O pastor Márcio fala uma frase que é maravilhosa. O pastor Márcio fala assim: quem nasce uma vez, morre duas vezes, mas quem nasce duas vezes, morre uma vez só. Quem experimentou apenas o nascimento natural, morre duas vezes. Por quê? O cara morre espiritualmente e morre fisicamente. Presta atenção, quem está morto espiritualmente, quem não tem vida diante de Deus, e morre fisicamente, permanece nesse estado de morte.
E esse estado de morte em que a pessoa permanece é o que nós chamamos de condenação, é o que nós chamamos de inferno. Mas a pessoa que nasce duas vezes, como assim? Nasce naturalmente e nasce da obra do Espírito, essa pessoa morre uma vez só. Ela morre a morte natural, mas ela vive eternamente diante de Deus, aguardando a glorificação do corpo naquele glorioso dia. Consegue entender isso, querido? Nós não podemos dar essa vida espiritual. Só existe uma pessoa que pode. Quem é essa pessoa? Quem pode, meus irmãos? Somente Deus pode. É por isso, queridos, que esse ensinamento sobre o verdadeiro cristianismo, sobre o que de fato ser cristão, ele incomoda tanto as pessoas. Por que é tão importante, em um momento como esse, em que 35, quase 40% da população é cristã, pregar sobre o novo nascimento? Por que é tão importante isso? Por que é tão importante diante de um país em ruína, em que a igreja cresce e não transforma o país? Tão importante pregar sobre esse assunto. Por que é tão importante pregar sobre esse assunto para uma congregação aparentemente de um monte de gente que é crente? Vou dizer para você, em primeiro lugar, porque a gente precisa entender que diante desse ensinamento, o nosso estado diante de Deus, sem a ação de Deus, é um estado de miséria espiritual. O homem sem a ação de Deus, ele está no estado de miséria. A Bíblia não diz que a gente está doente, a Bíblia diz que a gente está morto. Nós estamos no estado diante de Deus, caso não tenhamos nascido de novo, em que nós não podemos fazer nada a nosso respeito. Segundo, é importante falar sobre isso, porque o novo nascimento não é algo feito por mim e por você, é algo que Deus faz em nós. Ninguém pode nascer de novo sozinho, né? Como Nicodemos mesmo disse, ninguém pode voltar para o ventre da sua mãe e tornar a nascer. Realmente, ninguém pode fazer nada pelo seu nascimento espiritual. Não é algo que a gente faz, é algo que Deus faz em nós. E isso, gente, faz com que a gente dependa totalmente de Deus. Por quê? Porque Deus faz isso a hora que Ele quiser e com quem Ele quiser. Olha o que Jesus disse: o vento sopra aonde, irmãos? Aonde Ele quer. O vento aqui é uma metáfora do Espírito. Jesus está dizendo, o Espírito tem vontade própria. Deus sopra aonde Ele quer. Não tem como obrigar a Deus, né? Não existe um ato nosso que obrigue a Deus a fazer algo em nós para que a gente possa nascer. Não. O novo nascimento no coração de uma pessoa é sempre a resposta que ela dá a uma ação que o próprio Deus fez. Deus age e a pessoa simplesmente responde à ação de Deus, recebendo no seu coração a ação extraordinária do Espírito Santo. O que é ser um cristão? Eu vou dizer para você, ser um cristão, querido, é ter dentro de si a própria vida de Jesus. De que forma? Pela ação do Espírito. Como é que o Espírito faz isso? Como é que o Espírito põe dentro de mim a própria vida de Jesus? Eu digo para você, porque o Espírito Santo me une à pessoa de Cristo, de tal forma que a própria vida de Jesus passa a ser a minha vida. Isso é ser um cristão. Ser um cristão não é frequentar esse culto. Ser um cristão não é saber as músicas que os crentes falam. Ser um cristão não é falar o crentez. Conhece o crentez? Né? Conhece? Aleluia, glória a Deus, está amarrado, né? Quantos sabem o crentez aqui?
Eu tenho certeza absoluta que tem gente que ouve crente conversar e fica assim: que idioma eles estão falando? Não é saber o crentez, não é dar dízimo e oferta. Presta atenção, você pode ter tudo isso e ainda assim não ter a vida de Jesus dentro de você. Mas se você tem a vida de Jesus em você, querido, essas coisas não serão a causa, elas serão a consequência da vida do Cristo no seu coração. Amém? Fica de pé no seu lugar. Uma vez perguntaram para George Whitefield por que ele pregava tanto esse texto, né? As pessoas que acompanhavam o ministério de Whitefield dizem que ele pregava incansavelmente esse texto de João capítulo 3. O pessoal ia lá para ouvir a pregação do Whitefield, estava lá ele pregando João 3, ia no outro lugar, estava lá ele pregando João 3. Aí um dia perguntaram para ele assim: por que você fala tanto sobre João 3? Por que você prega tanto sobre importa nascer de novo? Sabe qual foi a resposta dele? Sabe qual foi? É porque importa nascer de novo. O que importa, meu irmão, no final das contas, é essa pergunta: você já nasceu de novo? Ou você é só um religioso? O cristianismo para você é a nova vida de Cristo dentro de você pela ação do Espírito, te ligando a Cristo, ou é a religião que se abraçou? Você antes era católico e agora é crente. Você antes era espírita e agora é crente. Ou você antes era, sei lá, não sei, e agora é crente. Se não é vida, se não é um choque de realidade, se não é uma experiência interior, você precisa nascer de novo. Hoje, você precisa entender que você está totalmente dependente diante de Deus, que a sua situação diante dele é uma situação de miséria, e que não existe nada que você possa fazer por você diante de Deus que possa garantir a você essa obra. Você precisa suplicar insistentemente a misericórdia de Deus para que Ele haja no seu coração de forma graciosa, misericordiosa, a fim de que você possa responder a Ele dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos nessa hora, suplicando ao Senhor, Deus, age nos corações aqui essa noite, naqueles corações que ainda não experimentaram de regeneração, naqueles corações que talvez estejam aqui há anos dentro da igreja e ainda não nasceram de novo, e até dentro daqueles que estão aqui talvez hoje pela primeira vez, pela segunda, que nos visitam, mas ainda são simpatizantes de Jesus, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Age nesses corações, Pai. Age, Senhor, pela misericórdia, pela ação do Espírito, provoca nessa noite regeneração, nova vida, que a velha vida morra para que uma nova vida surja, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, ore comigo dizendo: Deus, nessa noite, eu respondo à ação do Teu Espírito em meu coração. Diga: eu confesso, eu sou um pecador. Diga: eu preciso do Teu perdão, de uma nova vida. Diga: eu reconheço Jesus Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Diga: e eu, que um dia andei contigo, mas eu me desviei. Diga: nessa noite, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe.